Tito, capítulo 1, verso 10, vamos ler até o verso 16. Amém, irmãos? Todos encontraram? Amém? Vamos ler então Tito 1, de 10 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um de seus profetas que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Estamos diante da tua palavra, Senhor, carregados muitas vezes de pecados, carregados, Senhor, de dificuldades, com os ouvidos muitas vezes tapados para ouvir a tua voz. E por isso precisamos clamar ao Senhor para falar conosco. Para ouvir a tua voz não é suficiente, Senhor, apenas a nossa inteligência, mas é necessário a tua misericórdia e a ação do teu Espírito Santo para que o nosso coração esteja aberto para ouvir a tua voz e atender a tua vontade. Por isso, nessa noite, mais uma vez, nós pedimos que o Senhor nos acompanhe, nos ensine, nos cative, nos induza, nos exorte, Senhor, a fazer a tua vontade. Convença-nos, Senhor, e depois de convencer-nos, ajuda-nos passo a passo, dia após dia, a pôr em prática aquilo que aprendemos. Oramos em nome de Cristo Jesus. Nos abençoe. Amém. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas algumas pessoas já tiveram, de comprar uma casa quando o material que foi usado nessa casa era material de péssima qualidade. Quem trabalha com construção sabe. É possível construir uma casa bonita, aparentemente bonita, mas essencialmente destruída. Várias empresas têm feito, infelizmente, isso. Têm pegado materiais de péssima qualidade para construir casas, prédios, enfim. A consequência é que muitas dessas casas, desses prédios, acabam desmoronando. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas de alugar ou morar de aluguel numa casa onde o reboco em que foi feito não era da melhor qualidade, onde as lajotas, azulejos, tudo foi posto até bonito, mas não durou muito, onde a pintura que foi usada foi a mais barata do mercado e você teve que mexer. É interessante pensar nisso porque reformar uma casa, morando dentro dela, é muito mais constrangedor e ruim do que você construir para depois se mudar. Toda obra traz transtornos, mas obras nas quais nós estamos morando dentro são muito mais constrangedoras. Na igreja não é diferente. Muitas vezes, quando nós vamos construir uma igreja, e eu não estou falando da construção civil, nós usamos material de péssimo valor. Nós usamos material mais barato que tem no mercado.
materialmente falando, precisamos trocar algumas lajotas, precisamos reparar algumas pinturas e às vezes precisamos até mesmo erguer algumas paredes. O texto que temos diante de nós fala um pouco disso. Fala de uma igreja que estava sendo construída, mas infelizmente estava construída com um tipo de material que estava causando algum transtorno. E esse material é posto por Paulo aqui como um grupo de pessoas insubordinadas. Ou, em outras palavras, falsos mestres. Ou até mesmo cristãos que estavam ensinando coisa errada dentro da igreja. Por isso, Paulo então ordena a Tito para que ele fique em Creta e estabeleça presbíteros com uma boa moral. Lembra daquela boa moral dos versos 5 até o verso 9? Que sejam marido de uma só esposa, que eduquem bem seus filhos, que tenham uma boa conduta e também que sejam amantes da palavra de Deus. Para que estes homens, estes presbíteros, juntamente com Tito, pudessem então fazer essa reforma na igreja. Corrigir essas paredes mal acabadas. Descascar essa aparente construção e colocar, de certa forma, uma construção com um material sólido, belo e duradouro. Por isso, Paulo recomenda a Tito que estabeleça presbíteros para que, junto com Tito, possam fazer essa reforma. E para fazer essa reforma, às vezes é necessário alguns transtornos, corrigir pessoas. A exortação de Paulo a Tito em relação à correção desse grupo de pessoas que estavam influenciando negativamente a igreja vai do verso 10 até o verso 16, onde nós lemos. Mas hoje vamos meditar somente no verso 10 e verso 11, onde nós vamos ver algumas lições importantes que eu resolvi, para tentar facilitar a memorização dos irmãos, colocar com o seguinte título: Bons líderes silenciam a falsos mestres. Isso nós vemos no verso 10 e verso 11. Em primeiro lugar, pois são perigosos. Eles precisam ser silenciados porque eles são perigosos. Eles precisam ser silenciados também porque prejudicam a igreja. Em terceiro lugar, eles precisam ser silenciados porque eles têm ambições corruptas. Essas três coisas que eu quero ver com os irmãos nesses dois versos de hoje, introduzindo o que Paulo está falando em relação à correção de falsos mestres ou de reformar a igreja de Deus. Verso 10, então, irmão, diz assim: porque existem muitos. Quando Paulo existem muitos, se já existia muitos no tempo dele, quanto mais nos nossos. Se nos primeiros anos da igreja já existiam muitos falsos mestres, quanto mais agora. Para falar a verdade, falsos mestres você pode ver aos montes. Basta você ligar a rádio, basta você ligar a sua TV, entrar no YouTube ou no Spotify, você vai encontrar, como diram o povo palavreado, não sei se maranhense ou paraense, acho que mais maranhense, marreca e um mundo de falsos mestres. Precisamos entender, irmãos, que falsos mestres sempre existirão. A questão é se permitiremos que eles influenciem nossas igrejas ou não. A questão é se permitiremos que eles influenciem a nossa vida ou não. Então, Paulo está esclarecendo para Tito: existem muitas pessoas que ensinam coisas erradas. Mas essas pessoas têm uma conduta perigosa. E o primeiro elemento dessa conduta perigosa é o que Paulo chama de insubmissão. Porque existem muitos insubordinados. Esta palavra significa desobediente, teimoso, rebelde, aquele que não se sujeita às regras. Vez ou outra nós encontramos algum jovem, principalmente, não só, mas algum jovem na igreja, que não gosta de obedecer regras. Diga-se de passagem que essa é uma das razões pelas quais a igreja sem templo começou a existir na nossa época. Não sei se vocês sabem, mas a igreja sem templo nada mais é do que esse movimento dos sem igreja, ou como nós chamamos dos desigrejados, onde pessoas dizem: não pode haver liderança na igreja, porque todo mundo é igual. Com Cristo vem igual a todo mundo. Ninguém é melhor que ninguém é mais
mais sábio que ninguém, todo mundo se ensina, todo mundo se exorta, todo mundo aprende, todo mundo ensina. Veja, irmãos, existe uma parte de verdade nesse tipo de argumentação. Existe algo importante que precisamos entender. Existe a ideia, sim, bíblica de que em Cristo todos somos iguais. Mas veja, o próprio apóstolo Paulo está estabelecendo uma liderança para supervisionar a igreja. Não tem como existir uma liderança para um povo que não é organizado. Paulo está estabelecendo uma hierarquia, não de importância de pessoas, mas de organização e cuidado e pastoreio sobre a igreja. Então, o movimento Sem Igreja tem estabelecido, tem argumentado de que não precisamos de líderes, nós mesmos podemos nos edificar. E é verdade, a igreja precisa se edificar, mas debaixo de uma liderança. Em outras palavras, um dos argumentos dos desigrejados é a falta de submissão. É a resistência que possui de se submeter à autoridade ou à liderança de alguém. E Paulo está deixando bem claro que os presbíteros devem ser constituídos na igreja para que possam liderar, corrigir, exortar e, se necessário, silenciar. Então, uma coisa importante é que a primeira característica dessas pessoas que atrapalham o desenvolvimento e a organização da igreja é que elas são insubmissas. Diga-se de passagem também, irmãos, que a nossa educação, principalmente no nosso século, da minha geração para frente, eu vou dizer assim, tem tido uma dificuldade de submissão à autoridade. Antigamente, a profissão de policial era vista como uma profissão de honra e todo mundo que ouvia o policial já se tremia. Hoje, quando vê o policial, já tem a imagem de um policial corrupto e que não merece, de forma alguma, algum tipo de respeito. Um professor de sala de aula que antigamente dizia: menino fica quieto, o menino já se quietava. Tinha aquela forma de educação um pouco mais rude, mais dura, mais firme. Mas se hoje for usado esse tipo de educação, a primeira coisa que o professor pode ter em mente é que quando ele sair da sala de aula, é possível que ele seja baleado. Porque na nossa geração, na nossa época, existe uma cultura de insubmissão. E isso também entra para a igreja. Pessoas entram para a igreja e não querem se submeter à liderança. E quando isso acontece, Paulo diz: é necessário fazer reformas. É necessário estabelecer presbíteros para que eles possam corrigir aquelas pessoas que estão insubordinadas. Nós precisamos entender, irmãos, que a primeira evidência de um falso mestre é que ele não gosta de se submeter à liderança da igreja. Em segundo lugar, Paulo usa uma outra palavra, ou melhor, duas palavras para designar uma outra característica de falsos mestres. Ele usa duas expressões aqui no português, mas no grego é só apenas uma: pauradores frívolos. E o que é isso? É o cara que conversa demais. Sabe aquela pessoa que tem uma boa conversa? Que você dialoga com ele com tanta tranquilidade. Sabe aquele vendedor que você não quer comprar o produto, mas ele começa a oferecer e dizer as vantagens, igual aquele cara de telemarketing: você ganha isso, você ganha aquilo, você ganha aquilo outro, você ganha aquilo outro, quando você está comprando 2, 3, sem necessidade. A ideia do pauradores frívolos é essa: é alguém que sabe conversar, alguém que sabe convencer pessoas. Só que ele convence para fazer coisas insensatas, mas ele convence. A ideia de enganador também. Paulo vai dizer que existem, além desses eloquentes, que conversam bem, eles são sedutores, eles enganam, é outra expressão que Paulo usa. Enganadores, impostores, sedutores. Pessoas com inteligência, com persuasão, que convencem pessoas a fazer o que é errado. Mas veja, irmãos, nunca no mundo evangélico, nunca, como agora,
grande expansão de líderes que têm uma palavra muito convincente, mas sem conteúdo. Veja que, às vezes, pastor é confundido com aquele que faz stand-up. Hoje, pastor pode ser sinônimo de coach. Por quê? Porque muitos falsos mestres são conversadores, enganadores, e acabam seduzindo o povo de Deus, que não tem em sua mente muito clara o que é o Evangelho. O que nós precisamos entender, irmãos, é que existem muitos falsos mestres que usam muitas falácias na igreja. Outro dia, eu vi uma palestra de eu não vou nem chamar de pastor, nem de presbítero, mas eu vi uma palestra de alguém evangélico, que ele começa a fazer uma ilustração, e na ilustração ele começa a usar, digamos assim, inventar o que Jesus, como teria sido a conversa de Jesus com Deus, para Jesus querer vir para a terra. Ele começou a dizer assim: Senhora, Deus, Pai Celestial, eu vou para a terra, eu vou nascer como criança, mesmo sendo Deus, eu vou crescer limitado, eu vou ter ali as minhas limitações como ser humano, vou ser tentado pelos pecados, eu vou resistir às tentações, eu vou conviver com pessoas pecaminosas, ter paciência com discípulos realmente bem difíceis, vou passar por extremas dificuldades, vou sofrer, vou ser chicoteado, vou morrer, mas casar não casa. Isso foi uma piada que um palestrante contou. Uma piada usando o nome de Cristo e de Deus. E o pior, todo mundo ri. Veja, uma coisa que não tem nada de evangelho. Pelo contrário, brinca com as coisas que são mais sagradas em relação ao evangelho, mas faz com que os evangélicos deem gargalhadas. E ainda sintam apreço por esse tipo de pessoas e paguem muitas vezes congressos para assistir uma palestra como essa. Paulo demonstra, irmãos, aqui que eles cativam os fiéis da igreja. Eles dizem que de uma certa forma eles conseguem camuflar o evangelho. Eles colocam outras coisas no evangelho para convencer as pessoas evangélicas. Em contrapartida, o resultado disso são igrejas fracas, desnutridas e com fiéis, sem força, sem vigor e sem disposição para viver o evangelho. Tenha cuidado com grandes pregadores que possuem multidão de seguidores, irmãos. Um grande pregador que possui multidão de seguidores, mas que não prega o evangelho. Paulo diz: é necessário fazê-los calar. Isso é tão importante para a gente entender também, porque essa é uma das funções pastorais. Essa é uma das funções dos presbíteros. Fazer com que falsos mestres sejam silenciados na igreja. Mas na nossa época é bem difícil. Quando Paulo tinha, no contexto dele, vinha ali um falso mestre, pregava, e Paulo podia muito bem subir depois no púlpito, ou o Tito podia subir no púlpito e dizer assim: irmão, desculpem, mas o irmão falando de tal, acabou falando coisas aqui que não está na Escritura e que eu vou precisar corrigir. Mas hoje é mais difícil. Porque muitos cristãos clicam no YouTube e assistem o vídeo, gostam da mensagem e ainda mandam para mim, dizem: pastor, que legal, que palavra maravilhosa, assiste aí. Quando eu vejo, eu digo: meu Deus, eu tenho que trabalhar com esse irmão. Não tem como eu silenciá-lo, mas tem como eu trabalhar a educação do evangelho com essa pessoa para que, para ela, aquele falso mestre seja silenciado. Então, silenciar enganadores é mais difícil na nossa época hoje, mas é necessário. E essa é uma das funções pastorais: impedir que falsos mestres influenciem
falsos mestres. Ele diz assim, especialmente os da circuncisão. Quem era esse grupo? Esse grupo era composto por judaizantes. E aí eu queria que você me ajudasse, rapidinho. Fosse lá em Gálatas, capítulo 2, verso 12, para a gente tentar entender o que seria esses falsos mestres que estavam pregando a circuncisão para os cristãos. Gálatas capítulo 2, verso 12. Gálatas 2, 12. Quando Pedro estava em Antioquia, no verso 11, Paulo diz que Pedro se tornou repreensível. No verso 12 ele conta um pouco dessa história. Ele diz assim, com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comiam com os gentios, quando porém chegaram, afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Deixa eu tentar explicar isso para vocês. Assim como na igreja de Creta, também na igreja dos Gálatas, havia um grupo de cristãos, de falsos mestres, cristãos ou não sei, mas que ensinavam que você precisava de Cristo, sim, para ser salvo, mas você também precisava obedecer à lei, ou guardar os mandamentos, ou também se circuncidar. E Paulo vai dizer que não é necessário. Nesse episódio de Gálatas, Pedro está numa boa, conversando com um gentio, cristãos gentios. Numa boa, conversando, comendo, bebendo com eles, né, se alegrando. E aí chegam esses judaizantes. Quando chegam esses judaizantes, o que Pedro faz? Levanta da mesa dos gentios e vai para sentar com os judeus. E aí o que acontece? Paulo diz que ele se tornou repreensível. Mas por quê? Qual o pecado de Pedro nesse sentido? Levantar de uma mesa e sentar com os outros. É porque a mensagem desse grupo, desses judaizantes, da circuncisão, era de que quem era circuncidado, cria em Cristo e era circuncidado, era mais santo do que quem não era circuncidado. E a atitude de Pedro em levantar dessa mesa para sentar nessa, era dizer, eu prefiro este grupo, ou este grupo é mais santo, ou, de alguma forma, esses dois grupos são diferentes. Por isso Pedro se torna repreensível. Por isso a infalibilidade para Paulo não existe. Nem em Pedro, se é que Pedro foi falho. O que nós vemos aqui, então, é que existe um grupo de pessoas, na época de Paulo, lá em Creta, que estavam influenciando os cristãos a se circuncidarem, mesmo sem necessidade. Cristo já havia já havia cumprido a lei, não era necessário mais haver circuncisão, mas havia um grupo ensinando isso. O que vemos aqui, então, são pessoas que estão usando legalismo. Isso que nós chamamos de legalismo é o quê? É usar uma regra para aplicar para a igreja, justificando que a obediência a esta regra, a esse mandamento, a essa orientação, fará da pessoa alguém que será mais santo, ou que isso ajudará, a obediência a essa regra ajudará a pessoa a ser salva. Isso é legalismo. Hoje nós vemos algumas formas de legalismo. Deixa eu compartilhar apenas 3 com vocês. Há alguns grupos de evangélicos que dizem que você, a partir das 6 da tarde de sexta, não pode mais trabalhar até 6 da tarde do sábado. E dizem que se você trabalhar, você está infringindo a lei de Deus. E se você fizer isso, ou você perde salvação, em alguns casos, ou você não se torna mais santo, ou é menos santo do que os outros, porque você não guarda o sábado. A mensagem, de forma geral, é: creia em Jesus e guarde o sábado, para você ser salvo. Ou creia em Jesus e guarde o sábado, para que você seja santo. Outro exemplo disso é o que você comer. Esse mesmo grupo de evangélicos prega que você pode comer de tudo, mas não come carne de porco.
Porque comer carne de porco é comer carne de animal imundo, e comer carne de animal imundo você estará se contaminando. Veja que, na história da teologia, houve sim as proibições de comer determinados tipos de carne, tipos de animais. Mas no Novo Testamento a gente vai perceber isso, em Atos principalmente, que essas regras eram didáticas para ilustrar que Deus purificaria todo tipo de animal, todo tipo de pessoa, porque Ele é poderoso para salvar qualquer pessoa. E esse grupo de animais impuros eram tidos como os gentios, mas que com a graça de Deus eram purificados. Então essas regras alimentares existiram, mas com fins didáticos, para ilustrar aquilo que aconteceria com a vida e com o sacrifício de Cristo. Não é necessário mais nós obedecermos essas regras, porque Cristo uma vez já santificou todo e qualquer gentio. Também há pessoas que usam algumas regras bem sutis para fazer com que você se veja mais santo que outras pessoas. Veja, quem participa da entrega de um folheto durante um domingo à tarde é mais santo do que alguém que não entrega. Não é errado, irmãos, entregar folheto, de forma alguma. Mas quando essa prática faz com que nós nos sintamos e entendamos que somos mais santos do que quem não faz, e isso é ensinado dessa forma, que crente mesmo é aquele que entrega folheto, que evangeliza. Crente que não vai nessas programações não é tão santo, não é tão dedicado. Isso cria hierarquias na igreja. E isso faz desta regra saudável, dessa prática saudável de entrega de folheto, uma regra de legalismo. Todas essas coisas fazem parte, irmãos, da piedade. Estabelecer um momento, um dia para cultuarmos a Deus. Temos cuidado, sim, com o que comemos, com o que bebemos. Evangelizarmos de forma saudável, sistemática, tudo isso é importante. Mas o legalista, ele transforma coisas boas em regras além da Escritura. E essa é uma outra característica de falsos mestres. Em segundo lugar, nós vamos ver que bons líderes também silenciam a falsos mestres, pois prejudicam a igreja. É o que Paulo vai mostrar isso lá no verso 11. É preciso fazê-los calar. O que é fazer calar? Acho que não precisa explicar isso. É controlar o que se diz silenciar. É não permitir que fale. E por quê? Porque andam pervertendo casas inteiras. Como assim casas inteiras? Há pelo menos duas interpretações aqui, irmãos. Havia a possibilidade de, com essa expressão, casas inteiras, Paulo está falando que falsos mestres estavam indo de casa na casa dos cristãos, ensinando o que não devem, e assim contaminando ou dificultando a fé dos cristãos. Ou as igrejas, ou a igreja de Creta, que se reunia nas casas dos irmãos, esses falsos mestres iam ensinando coisas aos grupos de irmãos que estavam se reunindo em determinada casa, e assim pervertiam tudo. Eu lembro de uma história que aconteceu com a minha esposa há muito tempo atrás. Um grupo de profetas estava profetizando sobre a vida dela, dizendo que se ela cortasse o cabelo, um fio do cabelo dela, ela parasse as pontas, Deus ia mandar um câncer sobre a vida dela. Agora imagina só, eles não falaram só para ela, foram de casa, em casa, nos irmãos que eles tinham influência, dizendo para as irmãs: não corte o cabelo. Na hora de cortar o cabelo, Deus vai mandar um câncer sobre essa mulher. Porque o cabelo é o lugar da mulher, então não pode ser cortado. Esse é um bom exemplo do que é perverter a fé dos cristãos. Do que é perverter a fé de famílias e de grupos de cristãos. E Paulo está dizendo, então, que é preciso fazer com que essas pessoas sejam silenciadas na igreja. Em outras palavras, na igreja, irmãos, nem todo mundo pode ensinar
com a autoridade do ensino. É necessário, sim, que haja um grupo de pessoas para ensinar o que a palavra de Deus diz. Pessoas que ensinam o que não está na Escritura precisam ser corrigidas, precisam ser chamadas a atenção. Mas muitas vezes a gente diz, tem aquele discurso da política da boa vizinhança. O importante é que ele está falando de Jesus. O importante é que ele fala de Jesus. Isso que é importante. Você já percebeu o discurso muitas vezes na nossa própria fala? A gente ouve, vê a televisão com pregadores que falam que o Evangelho não diz. Assim, ó, o importante é que ele está lendo a Bíblia. O importante é que ele está falando de Jesus. Não, irmãos, é função da liderança dizer, não, esse tipo de líder, esse tipo de ensino não pode fazer parte da nossa igreja. Eles ensinam também o que Paulo diz, ensinam o erro, ensinando o que não deve. Vejam, o que seria isso? Nós vemos tantas e tantas igrejas evangélicas ensinando que a salvação precisa das obras. Você precisa de Cristo e mais de boas obras para você ser salvo. Ou você precisa de Cristo e mais de boas obras para manter-se salvo. Esse tipo de ensino, esse tipo de pessoa precisa ser calada. Ou existe um outro grupo também que ensina a santidade perfeita ainda nesta terra. Dizem que você pode ser um cristão santo, tão santo, mas tão santo, que você pode viver aqui sem pecado nenhum. Isso contraria muito bem o que nós lemos lá em 1 João. Aquele que diz que não tem pecado algum é mentiroso. Amados, nós precisamos ter cuidado, porque doutrina, ensino, não é uma coisa somente para pastores. Doutrina e ensino é para toda a igreja. A igreja precisa ser guardada, preservada em relação ao que crê. Precisamos entender que pessoas que não ensinam corretamente, a coisa mais saudável que podemos fazer por elas e pela igreja é não permitir que ensinem mais, até que sejam corrigidos. É necessário, é uma das funções pastorais, fazer com que aqueles que ensinam coisas erradas sejam silenciados na igreja. Mas em último lugar, irmãos, nós vamos ver também que bons líderes silenciam falsos mestres porque estes falsos mestres têm ambições ocultas. O que eles ensinam de forma errada, ensinam o que não deve. Paulo diz, ele ensina o que não deve por uma razão: por torpe ganância. Ganância, irmãos, essa é uma palavra, ambição, ganância, que não é de certa forma negativa. A gente entende muitas vezes ela de forma negativa. Fulano de tal é um fulano ambicioso. A gente já tem a ideia de algo ruim, não é verdade? Mas não, a ideia da palavra ambição, nesse contexto, é a ideia de uma vontade intensa por algo, que pode ser bom ou pode ser ruim. Mas quando Paulo usa a palavra torpe, ele está dizendo é uma ambição desvirtuada. Então ele está dizendo o seguinte: pessoas estão ensinando falsas doutrinas na igreja, ensinando o que não deve na igreja, por uma razão: tem torpe ganância. E essa torpe ganância, Paulo não explica para nós o que seria. Qual seria a motivação? A gente tem algumas ideias do que poderia ser. Por exemplo, no verso 12, olhe lá na sua Bíblia. Foi mesmo dentre eles um profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. E fala de ventres preguiçosos, pode ser que esses falsos mestres estivessem ensinando coisas falsas para terem os recursos das pessoas, o dinheiro das pessoas. Essa é uma possibilidade. Então vejamos, irmãos, porque torpe ganância pode ser uma motivação de um mestre, de um pastor, de um presbítero, por lucro financeiro. Nós não precisamos ir muito longe, irmãos, para lembrar de que, às vezes, palestras evangélicas para casais custam R$50 por cabeça. Muitas denominações, muitos mestres, muitos falsos mestres, muitos palestrantes evangélicos cobram um dinheiro exorbitante para dar
irmão, eu não vou. Se eu tiver condição de ir, eu vou. Se os irmãos quiserem me abençoar com alguma coisa, abençoe. Se não quiser também, cobrar. Está tão sério isso, porque os próprios evangélicos já impregnaram na cabeça de que quando um pastor vai dar uma palestra, vai participar, ele tem um cachê. Então precisamos pagar. Veja, a nossa reputação como pastores está intimamente associada já com o lucro financeiro. Outra motivação que pode acontecer também é que falsos mestres podem ter uma ambição torpe por poder. Eles podem ambicionar o poder de tal forma, o controle sobre a igreja, de que fazem com que o culto, o ensino, traga para eles o controle sobre a igreja. E quantos pastores não são rudes? Quantos presbíteros não são autoritários na igreja? Por quê? Por tolerância. Ensinam erradamente, ensinam falsamente, com motivação de que tenham sobre si o controle sobre a igreja. Eu não vejo muita gente, irmãos, disputando ou colocando o seu nome ou estando à disposição para um cargo de diácono, por exemplo, na igreja, ou de zelador. Quem é que gostaria de limpar a igreja? Eu não vejo muita gente. Eu. Mas quando se fala de liderança, quem gostaria de liderar o ciclo de oração? Quem gostaria de liderar o grupo de louvor? Quem gostaria de liderar determinado ministério dos jovens? Aí nós temos uma vontade de pessoas maiores. Muitas vezes nossa ambição por fazermos algo para Deus é porque nós queremos ter reconhecimento. Isso nos leva ao terceiro ponto. Que muitos falsos mestres buscam ambiciosamente a glória pessoal. Se uns buscam dinheiro, outros buscam controle, há também outros que buscam glória. Quantas pessoas não entram no ministério em busca de reconhecimento e fazem do ministério o seu palanque? Querem ser reconhecidas e fazem tudo para serem reconhecidas. E Paulo diz que isso é uma característica de falsos mestres. Deus não divide sua glória com ninguém, irmãos. Ele não tolera o fato de homens pecadores que não conseguem salvar a si mesmo, busquem glória. A glória é de Deus. Ele não tolera esse tipo de pessoa. Deus não divide sua glória com ninguém. Ele quer que nós estejamos atentos a pessoas que fazem do ministério, que fazem da liderança, que fazem dos cargos da igreja uma forma de serem reconhecidos. Vejam, irmão, isso são características de falsos mestres. Mas muitos de nós possuímos esses pecados. Muitos de nós fazemos coisas na igreja que queremos ser reconhecidos. Ou não fazemos algo na igreja porque aquilo que vamos fazer não traz reconhecimento. Muitas vezes estamos envolvidos com a liderança, com algum ministério, com algum trabalho, porque nós queremos que as pessoas nos vejam como pessoas espirituais. Ou de alguma forma querendo um retorno financeiro disso. Muitos de nós, irmãos, infelizmente, não nos submetemos à orientação dos pastores ou da liderança. Quantos e quantos cristãos não saíram de uma igreja porque um pastor ou um presbítero chamou a atenção deles? Se sentiu ofendido, se sentiu machucado, saiu. Não estou falando, irmãos, em relação a quando os irmãos têm razão. E como disse, existem muitos autoritários na igreja. Existem muitos falsos mestres. Não é errado você protestar contra alguém que está contra a Escritura. Pelo contrário, é seu dever. Quando identifica que algum líder está contrário à Escritura, você não deve se submeter à sua autoridade. Mas quando alguém está sob a autoridade da Escritura, pregando a Escritura, aquela pessoa, você deve obediência. Quantos de nós, irmãos, muitas vezes nós estamos envolvidos com práticas legalistas, fazendo da vida cristã resumida
a um ligar e desligar da espiritualidade. Fazemos da vida cristã muitas vezes apenas no ambiente da igreja. Nós nos reunimos, quando nos reunimos, adoramos a Deus. Mas quando saímos da igreja, não adoramos mais. Quando estamos reunidos, nós oramos. Mas quando saímos da igreja, não oramos mais. Nos reunimos, então clamamos, então ofertamos, somos voluntários, misericordiosos, e quando saímos da igreja, não fazemos mais nada disso. Nós somos tendentes também, irmãos, a cair nesses erros. O compromisso da liderança da igreja é silenciar pessoas que ensinam falsamente. E nós, como cristãos, também podemos identificar essas pessoas que ensinam ensinos falsos. Mas é necessário percebermos também se nossa vida não está sendo influenciada por um falso ensino. Se tiver, precisamos de correção. E veja como Deus é bom. Paulo está estabelecendo uma liderança para supervisionar, pastorear a igreja. Uma igreja que é pastoreada por pessoas que têm um bom caráter, que amam suas esposas, que educam seus filhos. É uma igreja que precisa, sim, de reformas, mas ela está numa boa estrutura. Se não tivermos uma igreja com uma liderança saudável, a nossa casa, a nossa construção, o nosso templo espiritual pode ter aparência de piedade, mas muitas vezes não tem piedade alguma. É um desafio para nós, irmãos. É um desafio reformar a nossa vida, reformar a igreja, fazer reparos, morando dentro da casa. Mas não é possível. Todos nós viemos de alguma forma influenciados por alguma igreja. Todos nós, sem exceção. Fiquemos com o que é bom. E que Deus nos ajude a reparar as deficiências que nós trazemos conosco, a fim de que a igreja do Senhor seja cada vez mais bela, para a glória dele. Vamos orar.